E aí, já precisou trabalhar com horas dentro do Power BI? Somar horas, tirar média, enfim, fazer qualquer tipo de cálculo com horas? Então fica ligado no episódio de hoje do quadro O Mestre Resolve. Vamos pegar uma dúvida de um aluno que teve problemas com horas e vamos resolver aqui agora com você. Então se você não é inscrito ainda, ó, clica no botão aqui embaixo, se inscreve, ativa o sininho, deixa seu like, compartilha com a galera, porque o episódio de hoje tá top. Bora! A dúvida de hoje veio lá do nosso fórum, da comunidade Power BI Experience, e foi do Thiago. O Thiago estava com um problema ali para calcular horas, porque no caso dele, ele não tinha uma coluna de data hora inicial e data hora final. Esse foi o grande desafio dele. Já fizemos uma live há um tempo atrás, onde eu mostrei como a gente soma horas. Só que nesse caso da minha live, eu tinha essas duas colunas, data inicial e data final. Era simplesmente fazer uma menos a outra e tudo mais, né? Então, esse desafio extra aqui, ó, eu vou resolver tanto com Power Query como com linguagem DAX. E aí você pode escolher depois qual que fica melhor para você. Tá bom? Vamos lá. Tá aqui a dúvida dele, tá? E ele falou justamente isso, ó. Um caso parecido com a live, porém no meu caso eu não tenho a coluna com a data final, a data hora final. Somente com a data hora do movimento. Então, eu vou mostrar aqui um case, vou mostrar aqui já diretamente no Power BI, tá? Que fica mais fácil de explicar o caso dele. Eu criei uma base aqui, ó, bem pequena, com chamados, tá? Então eu tenho aqui 4 chamados, 4 tickets de suporte que assumem diferentes status ao longo do seu atendimento, tá? Ao longo do seu caminho. Então eles são abertos, depois eles podem ser respondidos, esperando o cliente, ou podem ser enviados para outra pessoa, para depois serem resolvidos. Então tem diferentes status que um certo chamado pode assumir, tá? Então, por exemplo, deixa eu pegar aqui o status, o chamado 1. Primeiro, deixa eu ordenar aqui, ó, em ordem crescente o chamado, e agora em ordem crescente também a data hora. E agora eu tenho a ordem cronológica certinha aqui, ó, de cada um dos chamados. Então olha só, o chamado 1, ele iniciou no status 10, depois foi para o 15, para o 50 e para o 30, nessas horas aqui, ó. Só que olha qual que é a dificuldade aqui de fazer essa diferença de horas, né? As horas estão em diferentes linhas. Eu não tenho uma coluna aqui, ó, com o valor, né, da hora, da data hora do status de baixo. Ou seja, quando ele mudou de status novamente. Eu tenho do início e o do fim. Eu teria que passar esse valor para cá, ó. Passar para cá, passar esse valor para cá, para eu poder fazer essa diferença, né, de horas daqui para cá. Da linha 1, né, do status 10 para o 15. Ou seja, quanto tempo que ele ficou no status 10? Ah, é essa diferença de data aqui, data hora, né, no caso. Só que eu tenho que ter ela, ó, na mesma linha. Isso funciona de forma bem semelhante lá com o Power BI, aliás, com a linguagem DAX, né, no Power BI. Só que aqui no Power Query, a forma de você chegar até isso, né, de você trazer esse valor para cima, é totalmente diferente em relação à linguagem DAX. Por isso eu quero fazer das duas formas, tá? Então vamos lá. Ordenei, tá? Depois que eu ordenei, o que eu posso fazer? Posso vir aqui, ó, em adicionar coluna e adicionar uma coluna de índice, começando em 1. E depois eu adiciono mais uma coluna de índice começando em 0. Olha que legal essa técnica, tá? O que acontece? Quando eu tiver, ó, quando eu tiver aqui esse valor de 1 com esse valor de 1, eu quero que eles dê match. Ou seja, eu quero fazer uma mescla dessa coluna com essa, tá? Porque quando eu tenho 1 com 1, eu quero trazer esse valor, ó, com uma nova coluna aqui, ó. Aliás, com uma nova coluna lá na direita. Então eu consigo fazer uma mescla de consultas da mesma tabela, da mesma consulta. Ela com ela mesma. Muita gente não sabe disso, hein? Muita gente não sabe, ó, que aqui em mesclar consultas, eu consigo usar ela com ela mesma. Olha que legal. E aí eu vou usar índice lá em cima com índice 1 lá embaixo. Quero fazer essas duas darem match, né? Fazer o merge delas. Só tem um detalhe importante aqui que eu já vou te mostrar o porquê. Vou dar um OK. Tá? Vou dar um OK. Vou expandir aqui e vou trazer, ó, o data hora, que seria a data hora final, tá? Então eu tenho lá data hora inicial e data hora final, tá? Posso até deletar esses dois índices aqui agora. Só que, ó,
tem um detalhe aqui que é bem importante, que é esse aqui, ó. No último passo, ó, do chamado 1, eu não posso botar esse valor aqui de 24 porque ele faz parte do chamado 2, ó. Né? Tá jogando para cá esse valor. Tá errado? Tá errado. Então eu vou editar aqui, ó. Quando eu faço a mescla de consultas, eu vou editar. Para levar em consideração também o ID chamado, ó. Com o Ctrl, eu posso usar mais de uma coluna para fazer o merge. Já expliquei isso outras vezes, hein? Ó, Ctrl e lá. Olha que legal. Agora eu dou um OK. Quando eu for lá embaixo, ele corrigiu, né? E aí deixou o valor nulo ali, que está certinho, tá? Porque eu não sei, ó, quando que foi o passo final do 30. Ele tá, ou ele foi finalizado aqui no 30, nesse horário, né? Ou ele tá em aberto ainda. Não dá para saber, tá? Aí é uma informação que realmente vai ficar como nula. Vai ficar como nula, tá? Beleza. Com isso, o que eu posso fazer? Adicionar uma coluna personalizada, que eu vou chamar de duração. Duração. Vou botar tudo sem acento. Simplesmente a data-hora final menos data-hora inicial. Ok? Vou trocar isso aqui para duração, o tipo. E agora eu vou transformar essa coluna aqui, ó. Olha lá, ó. 1 dia, 2 horas, 4 minutos. 1 dia, cadê? Olha esses dois valores, ó. A diferença é de 1 dia, realmente, né? Do dia 22 para o dia 23. E eu tenho 2 horas a mais, tá? Então, dá 26 horas mais ou menos, né? Vou pegar essa duração, transformar, duração, total de horas. Total de horas, tá lá, 26 horas, como a gente tinha previsto. Beleza. E agora, o que eu posso fazer? Posso fazer o seguinte. Posso vir aqui, ó, remover a data hora final, não me serve mais, tá? E na data hora inicial, uma boa prática, tá? É você sempre separar em uma coluna de data e outra de hora por questões de performance. E para você também poder criar um relacionamento, né, com a sua D calendário, que vai estar no formato de data apenas. Então eu vou separar isso aqui em duas. Página inicial, dividir coluna por delimitador e é o espaço. Espaço. Ok. Beleza. Agora aqui, ó, vai ser somente data e aqui vai ser somente hora. E aqui eu tenho a duração, que agora eu posso somar ela, né? Posso somar ela, tenho a duração total, e depois eu posso transformar isso em formato de horas. Então eu tenho lá as horas em decimal. Vamos dar um fechar e aplicar? Vamos lá, tá? Vamos lá. Vamos fazer aqui uma contagem, né, de horas. Deixa eu só fazer aqui, ó. Nova medida. Soma horas. Igual a uma soma de duração. Vamos fazer um gráfico aqui. Aliás, só uma matriz por enquanto, ó. Então, uma matriz com o chamado, tá? Em linhas. E a quantidade de horas de cada um dos chamados. Tá lá. Vou aumentar esse texto. Opções. Tamanho da fonte, 18. Agora a gente pode fazer uma soma horas no formato de hora, né? Tá? Como é que a gente faz isso? Vou buscar lá no nosso blog da Power BI Experience. Aqui no meu blog, lá na segunda página, se não me engano, tem um artigo de horas. Deixa eu digitar aqui. Horas, tá lá, ó. Como trabalhar com horas e é um case de produção, tá? Aqui eu falo sobre a live, né, que o colega lá comentou na dúvida. E lá embaixo, tá? Lá embaixo, cadê? Aqui, ó. Dica bônus, tá? A última medida. Vou pegar tudo isso aqui. Ctrl C, tá? Vou vir aqui no Power BI e criar uma nova medida. Nova medida. Ctrl V. Só que não é horas decimal, é somente soma de horas, no meu caso aqui. Tem um detalhezinho meio chato, ó, que o tracinho não é menos, tem que trocar o tracinho por menos. Aqui também. E tem que trocar, esse aqui foi um código que ele botou à toa lá. Esse carinha aqui foi um código à toa, não sei por que deu isso. E aqui, ó, trocar as aspas também, tá? Vamos trocar as aspas aqui.
Acho que com isso deu certo. Vamos ver. Vou botar esse soma horas aqui. Só ficou estranho ali o formato, né? Ficou estranho o formato porque agora, ó, eu posso botar aqui, ó, esse formato para 00, 2 pontos, 00, 2 pontos, 00. Aí ele vai ajustar e fica maravilha, ó, certinho. Só um detalhe aqui de arredondamento, né? Ele tá arredondando... Não tá arredondando aqui, ó, 60 segundos, né? Vamos fazer o seguinte. Posso multiplicar esse minuto decimal, ó, por um valor bem pequenininho, tá? Para corrigir esse problema que está indo lá na última casa decimal. Vamos ver. Ó, aí deu certo, tá? E 150,52 também não está muito adequado, porque esse soma horas, ó, deixa eu botar aqui, deixa eu ver umas 5 casas, tá? Ele é, ó, 51,667. E se você for ver, né, se você mostrar ele com 2 casas apenas, essa continha aqui não vai dar certo também, tá? Então o que você pode fazer? Eu posso fazer um round aqui também, ó. Na própria medida original. Quero arredondar isso aqui com 2 casas. Aí ele vai corrigir ali o valor que 0,52 horas é 1 minuto, né? Aliás, 31 minutos e 12 segundos. 31 minutos e 12 segundos. Agora tá bacana, tá? Agora tá bacana. Conseguimos mostrar isso num gráfico? Conseguimos também. Porque agora esse valor, ó, eu consigo botar em valores. Ele é um número inteiro formatado de forma diferente. Olha aí. Tá? Ah, mas meu eixo lá ficou estranho. E se eu botar os valores também, ó, no rótulo de dados, também fica estranho. Porque aí você tem que tirar esse valores, ó, tem que tirar fora unidades. Nenhuma, tá? Aí ele corrigiu lá. E no eixo fazer a mesma coisa. Mas bacana, funcionou. Vamos agora fazer o mesmo exercício com a linguagem DAX. Vamos lá. Então eu quero pegar minha tabela original, então eu vou lá no Power Query, tá? Eu vou duplicar minha tabela original. Vou chamar de F atendimentos DAX. Beleza? E aqui, ó, eu vou lá desde linhas classificadas, eu vou excluir até o fim. Feito. Excluir até o fim. Qual é a forma mais fácil da gente trabalhar, né, na linguagem DAX com isso aqui? É levar a coluna data-hora do jeito que está. Porque se eu levar ela do jeito que está, eu consigo buscar de uma forma relativamente simples, tá? A anterior. Só que, como eu falei, boas práticas pedem para você quebrar essa coluna em duas. Então vamos quebrar ela em duas. Não tem problema não. Vamos lá em página inicial, dividir coluna por delimitador. E aqui eu vou usar o espaço. Tenho a data e tenho a hora. Tá? Beleza. Vou fechar e aplicar. Fechar e aplicar. Não preciso fazer ordenação lá no DAX, tá? Não preciso, porque agora eu vou trabalhar aqui direto, ó. Aqui. Vou trabalhar direto aqui com essa data no formato de data e a hora no formato de hora normal. Legal, vamos lá. Qual que é o desafio aqui? É o mesmo, né? Quando eu tiver no chamado específico, ó, chamado 1, eu tenho que buscar aqui qual que é a data-hora anterior. Então, o que eu posso fazer? Algo que eu posso fazer aqui para facilitar minha análise é criar uma coluna de ranking, tá? Uma coluna de ranking da seguinte forma, ó. Botão da direita, nova coluna. Eu quero fazer um rank, tá? Da seguinte forma, com o rank X. Qual tabela? É a própria tabela de atendimentos DAX, que é onde eu estou. E qual que é a expressão? Aí a expressão vai ser concatenar o ID chamado com a data e com a hora, nessa ordem, tá? Então vai ser aqui, ó, ID chamado, concatenando com a data, concatenando com a hora. Eu quero isso aqui no formato, na ordem, né, ascendente. Vamos ver se vai dar certo isso. Deixa eu ordenar aqui agora, ó, por ranking, ó. Bora lá. Então agora eu tenho o meu primeiro valor, o segundo, o terceiro e o quarto. Aí o quinto já está em outro chamado e assim por diante, né?
Deu certo, tá? Agora o que eu posso fazer, ó, é em cada linha eu buscar o ranking seguinte, o ranking mais um. Então, nessa linha aqui de cima, eu busco o valor do ranking 2, que vem para cá. Na linha de baixo, o ranking 3 e assim por diante, tá? Só que tem um detalhe aí também que é importante. Essa coluna aqui agora, você economizou um baita espaço, né? Um baita espaço na memória, quebrando a data, a hora em duas colunas, e agora você perdeu tudo criando uma coluna única aqui, né? Porque imagina que isso aqui tivesse 10 milhões de linhas. Você ia ter 10 milhões de valores únicos aqui no ranking. O que é um absurdo, tá? Quantidade de valores únicos numa coluna é o que vai matar a sua performance. Então o que eu vou fazer? Vou fazer um tratamento aqui para que quando ele trocar de chamado, ele comece a ranquear de novo. Tá? Então vou fazer uma mudança aqui nessa fórmula. Vamos lá. E essa mudança é nessa tabela aqui, tá? A ideia é eu limitar essa tabela para que ela seja somente com as linhas daquele mesmo chamado. Então quando eu estiver num certo chamado, eu quero analisar apenas as linhas daquele próprio chamado. Então vou fazer o seguinte, ó, vou criar uma variável aqui, v chamado, que é igual a o id do chamado. E aqui eu vou dar um return, e aqui eu vou aplicar um filtro, ó, tá? Eu vou aplicar um filtro, aliás, eu vou aplicar aqui em cima já, ó, var v tabela filtrada, igual ao seguinte, filter da própria tabela que eu tenho aqui de atendimentos DAX, porém para os chamados iguais ao id chamado lá em cima que eu salvei numa variável. Então, essa aqui é a minha tabela filtrada. Então para cada chamado, ele vai ver apenas as linhas daquele mesmo chamado, tá? E é essa tabela filtrada que eu passo aqui, ó. Vamos ver. Vai mudar aqui, deixa eu ordenar por chamado agora. Classificar em ordem crescente os chamados, tá? Então, ó, dentro de um mesmo chamado, eu tenho lá o primeiro, o segundo, o terceiro e o quarto. Dentro de um outro chamado, eu tenho lá o primeiro e o segundo. Aí fica bem melhor, tá? Porque você diminui bastante o número de valores únicos nessa coluna aqui. Você diminui um monte, tá? Então já fica melhor de performance assim. Deixa eu ver aqui o ranking, porque agora eu também posso fazer o seguinte, eu posso economizar esse carinha. Não preciso mais, tá? Acho que somente a data e a hora já é suficiente. Porque o chamado já é ele mesmo, né? Então deu certo. Bacana. Como é que eu faço agora para buscar o ranking mais um? Nova coluna, tá? Se eu quiser buscar, por exemplo, ó, a data final, vou salvar aqui numa variável, tá? O v chamado, que é igual a id do chamado. Vou salvar aqui numa outra variável o ranking atual, tá? Que é igual a o ranking inicial, para ficar bem claro. Inicial, que é igual ao v ranking. Não, desculpa, que é igual a coluna ranking. Tá aqui. Bacana. Vou criar uma outra variável aqui que eu vou chamar de resultado. Igual a, ó, posso dar um lookup value para me retornar o valor da data, opa, não aqui, da data da tabela DAX, que está aqui, quando o meu chamado for igual ao id chamado, ao v chamado ali, que é a nossa variável, e o ranking for igual a variável do ranking inicial mais um. Return resultado. Vamos ver? Olha lá. Então, esse carinha aqui, ó, que está com o ranking 1, ele foi lá e buscou o valor do ranking 2, 23 do 1. Ah, mas a hora veio errado. Calma que a gente vai fazer semelhante para a hora também, né? A gente tem aqui, ó, vou chamar de vData, na verdade, data final. A gente vai fazer a mesma coisa, ó, para a hora final. Var v hora final. Isso aqui é retornando aqui a hora. Vamos testar. Hora final. Esquece a data, tá? Olha somente a hora. 16h20, que é tá na linha 2, veio para cá. Fechou? Tá certinho. E agora, o que eu posso fazer? Eu posso fazer a data inicial
ou a data final mais a hora inicial, menos a data e hora inicial. Da seguinte forma, var v duração igual a, ó, olha que legal, a data final mais a hora final, tudo isso menos a data, que no caso seria a inicial, né? Mais a hora, que também é a inicial, vezes 24. Tudo isso vezes 24. Isso. Tudo isso vezes 24. Parece mágica, né? Mas não é. Vamos ver. Olha lá que legal. 26 horas, 1.8. Ah, mas deu uns negativos lá. Sim, deu negativo porque esse é o último status. Então o que a gente vai fazer é, se a minha hora final, no caso, né? Se minha data final, tá? Ó, for diferente de blank, eu mostro o valor de duração. Caso contrário, deixa em branco. Pronto, corrigiu. Tá lá. Nossa data final, né? Nossa data hora final, no caso. Aliás, não é mais data final agora. Agora é duração, pô. Duração. Esse é o nome da coluna. Duração. Se eu quiser botar lá com 2 casas decimais para ficar mais bonitinho, posso botar. Show de bola. E se você olhar, vai estar idêntico ao anterior, que é o de Power Query, né? Olha lá, nosso exercício Power Query, ó. Posso botar aqui também 2 horas. 2 horas. 2 casas. Já até me deu um bug aqui na cabeça. Bastante mais avançado esse case, né? Mais avançado, mas, pô, bem legal, porque você pode... Talvez o grande truque aqui, ó, tá nesse carinha aqui, nessa linha, ó. Você somar data com hora e depois diminuir data de hora, né? Parece que é... Isso aqui dá um número inteiro, tá? Isso aqui dá um número... Aliás, dá um número decimal, né? Dá um número decimal. Dá um número decimal que você multiplica por 24. Porque isso aqui dá um número decimal de dias. Tá? Tanto é que se eu tirar esse vezes 24, ó, vou ignorar ele, ó. O que ele vai me dar aqui? Ele vai me dar uma data, que eu posso trocar, tá, para um número inteiro, ou número decimal, no caso. Ó, número decimal. O que é isso, tá? Isso é a quantidade de dias decimal. Quando eu multiplico por 24, é que eu tenho a quantidade de horas. Toda data, olha que legal, tá? Isso aqui é uma coisa que talvez nem todo mundo sabe. Mas toda data por trás é um número inteiro, tá? Toda data por trás é um número inteiro. Quando você soma data com hora, vira um número decimal. Exercício bem legal, só para você ver o seguinte, ó. Vou até inserir um dado aqui, ó. Inserir dados. Vou botar aqui, ó. 21/2/2022. E aqui embaixo vou botar, numa outra coluna, aliás, vou botar 21/2/2022 às 14 horas. Assim. Vou carregar. Isso aqui é algo que talvez pouca gente sabe, tá? Que uma data é um número inteiro e uma data hora é um número decimal, né? Quer ver? Tabela. Se eu trocar isso aqui, ó, para um número decimal, vamos ver o que vai dar. Deu 44613. E se eu trocar isso aqui também para um número decimal, bora lá. 44613 mais 0,58 do dia. Que eu botei 14 horas, né? Aí, se você fizer as continhas, ó, de 14 horas para 24, quanto é que dá isso? 14 dividido por 24? 0,5833. Diz aí se esse macete, se essa dica não matou a pau, hein? Deixa nos comentários aqui se você sabia disso. Quero saber. Aí no mais, tá? No mais, a tabela de DAX é simplesmente fazer aquela soma de horas exatamente como a gente fez no Power Query. Me diz aí nos comentários se você prefere fazer via Power Query, fazendo a mescla das consultas, ou se você prefere fazer via DAX, fazendo o lookup velho ali e buscando o valor do ranking anterior. Comenta aí embaixo, compartilha com os colegas, manda aí para todo mundo que precisa aprender linguagem DAX e também trabalhar com horas. Vejo você no próximo vídeo, hein? Grande abraço.